Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amado Jesus, de infinita misericórdia, que é teu coração bondoso, derramai, Senhor, tuas bênçãos sobre esta casa de amor e envolva encarnados e desencarnados, que de onde vieram e como vieram, possam encontrar e receber tua paz, e que os lampejos de tua santa verdade possam dissipar as nuvens da ignorância, da ilusão, que ainda ofusca a verdade a serem vivenciadas, Senhor, no processo evolutivo de cada ser. Que a gota da chama da esperança possa ser derramada nos corações, fazendo que assim, Senhor Jesus Cristo, brotar a árvore do amor, da paz, da mansuetude, do perdão, e em cada coração vibrar sobre a luz abençoada da fraternidade, Jesus. Oh, meu amado Jesus, que cada trabalhador seja o reflexo vivo do teu amor, e que esta energia santa também sejam direcionadas aos lares, famílias, familiares de cada um aqui representado, daqueles que já retornaram para a pátria espiritual, na forma natural do desencarne, aonde estiverem, recebam, Senhor, o concurso da nossa saudade e também a rogativa do amparo dos benfeitores sagrados. Se ficaram mágoas, se ficaram, Senhor, revoltas, tristezas, por misericórdia, neste momento sagrado sejam dissipados. E que assim Cristo Jesus possam ser libertos das algemas, das emoções negativas. Se houver algozes, inimigos, que ainda encontram-se aprisionados, que seja nesse instante também, Jesus Cristo, o início destes desligamentos, concedendo a cada um, Senhor, a oportunidade da reparação e também, Cristo Jesus, o perdão, a libertação, Senhor. Ó, amigo amado Jesus, liberta nossas emoções dos aprisionamentos do ego, do orgulho, da ignorância, do desequilíbrio mental, Senhor. Que possamos enxergar a chama divina da Tua verdade santa e nela fazermos-nos personalidade viva nas atitudes diárias de nossa vida, Senhor. Rogamos, Senhor, as bênçãos para o alimento que queremos tomar e servir, e que este alimento possa transformar-se em medicamento. Pedimos as bênçãos por todos aqueles que de alguma forma dedicaram suas vidas para que este alimento chegasse até a nós. Rogamos, Jesus Cristo, que possas abençoar os nomes neste caderno de oração, encarnados ou desencarnados. Aonde estiverem, sinto a Tua presença, Senhor.
e o anjo da guarda na individualidade de cada ser possa tocar através da intuição, para que possam buscar teus caminhos, na religião que acreditarem, mas naquela, Senhor Jesus Cristo, de ofertar as tuas verdades de amor e vida eterna. Pedimos-te pelas águas aqui trazidas, Jesus. Estenda tuas mãos sagradas e em cada recipiente, na necessidade de cada irmão, coloque o remédio, o medicamento necessário ao reequilíbrio do corpo físico, mas acima de tudo, Senhor Jesus Cristo, para a cura espiritual, para o despertar das verdades espirituais, e que esta simples água transforme neste medicamento sagrado águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos, Senhor, que abençoe a colônia Santa Marta, os hospitais, creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, aonde houver uma dor, a escuridão, o erro, o mal, lá esteja a tua presença de luz e vida eterna, Senhor. Aos nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, e todos que professarem cultos e credos diferentes e diversos do nosso, recebam a luz do teu amor e que possamos juntos, um dia, que não seja distante, unirmos-nos como uma grandiosa família, auxiliando, amparando mutuamente, e na prática da caridade possamos construir um mundo de fraternidade, de amor, respeito, carinho, tolerância, como uma verdadeira família em crescimento, Senhor, ensinando e aprendendo uns com os outros. Rogamos pelo nosso país querido, esta pátria do Evangelho, coração do mundo, possa ser derramado as bênçãos e o anjo Ismael abrir as asas sagradas da proteção diante deste povo, desta nação, derramando as bênçãos de Jesus Cristo. E que a paz, Senhor, que a paz esteja nos corações de toda a humanidade. Ó Cristo Jesus, fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, neste templo fraterno, que temos como única finalidade evangelizar, libertar a consciência, encontrar a luz, a chama da verdade de Cristo, não de religião, mas de religiosidade, não de opinião, mas de verdade eterna. Hoje, na parte da manhã, quando reunimos para fazer a prece habitual das 9 horas, fiquei a meditar. Há 20 anos nós fazemos esta prece das 9 horas da manhã. Lá nos tempos idos de 2004, a reunião pública era feita na parte da manhã às 9 horas. Depois que eu assumi esta casa, mudamos ela para a parte da tarde, para dar condição para algumas pessoas virem, porque muitos trabalham no sábado de manhã, até com alguma dificuldade para nós mesmos, porque tivemos que abrir mão de alguns afazeres, mas pensando em Cristo,
e nos propósitos desta casa, passamos a reunião para a parte da tarde. Por que eu estava pensando? Analisando que nós estamos num mundo de opiniões e de ilusões, que modifica-se vontades, que modifica-se coisas, e que parece que a humanidade perdeu o caminho por onde trafegar e vive o momento, a situação. Aí perde-se o objetivo da existência. Nós temos que ser extremamente adaptáveis no conjunto da nossa encarnação, no tempo que vai se passando, mas a adaptação são para as coisas materiais. Muitos aqui é do tempo que não tinha celular, eu sou de um desses. O celular chegou, aqueles famosos tijolões, né? E ele caía de altas alturas e não estragava nada, né? Hoje o celular cai da altura de uma cadeira, já trinca a tela inteira. Então, fomos adaptando, sem celular, depois com a comodidade celular, e assim com tantas outras coisas. Eu sou do tempo ainda que tomava banho frio. Fui conhecer chuveiro quente com eletricidade aos 8 anos de idade. Eu fiquei encantado. Ah, mas como era bacana aquilo. Porque do tempo de menino, quando era quente, era quando os pais ali tinham tempo para esquentar a água e colocar naquele balde que tinha um chuveirinho. Vocês lembram dessa? Alguns aqui lembram. Está fingindo que não lembra não, mas lembra sim. Né? Porque já tem um tempinho bastante longo, né? Então você colocava a água quente no balde, no próprio balde tinha um chuveiro, né? E aí você abria lá e colocava, pendurava assim, em uma trave em cima. Então assim, fomos adaptando as coisas materiais, mas uma das situações que nós não podemos adaptar, não podemos, são as leis sagradas e imutáveis do Criador que rege a nossa criatura, a nossa individualidade e também a individualidade dos outros. Nós não podemos nos adaptar momentaneamente às leis de Jesus Cristo ou fazer as leis de Deus se adaptarem a nós. Não. Essas têm que ser aprendidas e vivenciadas, não adaptadas. Porque adaptar-se é por momentos. Depois modifica-se para adaptar a outros momentos. Não pode. Não pode. Nós não podemos adaptar as leis de Deus à nossa vida diária. Nós temos que assumi-la. Nós temos que aceitá-las. Uma das situações que temos que aceitar, desencarne. Você tem como adaptar, desencarnar ou não desencarnar? Seu e de alguma pessoa que você ama? Não. Se alguém vai desencarnar que nós amamos, nós temos que aceitar. Não tem como adaptar, porque, eu adaptei com a morte de fulano, então estará sempre triste e choroso. A morte é o processo natural da vida. Aonde está escrito isso? Jesus. É a lei de Deus. Porque a morte não é do espírito, é do corpo.
o corpo desagrega-se à união formada pela mente espiritual acoplada ao cérebro físico. Mas a individualidade que habitou aquele corpo preexiste, vive, muito mais do que nós que estamos aqui vivos na carne. Então é só questão de aceitar, entender, compreender. Senão, revolta-se. E a revolta contra as leis naturais faz-se uma adaptação. A adaptação, ela tem prazo de validade. E isso vai se incomodar, vai incomodar. E aí, o conflito entre mente eterna e espiritual, cérebro físico carnal. Remédio controlado. Revolta, tristeza, loucura, esquizofrenia, depressão, agressividade e as manifestações dos vícios da matéria. Vícios morais e vícios materiais. Apego às coisas da matéria. Perde-se a encarnação. Compreende? Hoje, meu filho Rony ministrará o Evangelho falando do pecado. O pecado do pensamento. Adultério. Mas não no sentido da acepção da palavra que nós acreditamos materialmente dizendo. Falando desse pecado da adulteração das verdades, das leis naturais de Deus. Isso não é novo, só que hoje, na atual conjuntura e processo evolutivo da humanidade, isso se faz como uma obsessão natural pelos meios de comunicação, pelas próprias religiões e pelas próprias criaturas, que nós estamos adulterando as leis naturais do Criador. E aí nós vemos a dor e o sofrimento se abater e se alastrar a cada dia mais na humanidade. Dor esta que não são mais só físicas, mas que são muito mais dores morais e espirituais. Que Deus possa abençoar-nos e iluminar nosso irmão e nos conceder a capacidade da interpretação e entendimento do Evangelho e da vida e das leis de nosso Senhor e nosso Pai e Criador. Amém? Passa o Evangelho para o nosso irmão. Primeiramente, agradecer, a oportunidade sublime de nos encontrar, cada um de vós, conosco, nesta casa de amor, de fraternidade, de caridade. Numa tarde sublime como essa, onde cada um tirou um pouquinho do seu tempo para poder, junto conosco, estudar e vivenciar essas práticas sublimes do Evangelho de Jesus Cristo. Então, como foi assim já iniciado, vamos hoje falar do capítulo 22 do Evangelho. É um dos menores capítulos do nosso Evangelho. Não porque tem menos importância, porque é uma importância sublime, falarmos de perdão, falarmos de reconciliação, falarmos de vivenciarmos união fraterna, não somente junto como um casal, mas também como um ser da sociedade. Então, dentro dessa indissolubilidade do casamento, no capítulo 22, não separeis o que Deus uniu. Vamos hoje trilhar o pensamento que eu acredito que é o mais importante para as nossas vidas. E Cristo mesmo vivenciou entre nós como um ser, mas pregou dentro das morais cristãs. E esse é o pensamento que vamos trilhar. Não vamos colocar como
a indissolubilidade, uma separação de um homem e mulher. Vamos colocar sobre a vivência do Evangelho, seja ele nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, o casamento para com Deus. E esse é o verdadeiro casamento. Esse não pode ter a indissolubilidade. Esse não pode desfazer, porque esse é o que nos alimenta, esse é o que nos dá a força, esse que nos dá o roteiro de nossas caminhadas. Então esse é o casamento que todos nós, como seres humanos, vivenciados na matéria, na vida como estamos, temos que buscar dentro dos ensinamentos, dentro da vivência que Cristo trilhou, junto com tantos outros irmãos abnegados que trilharam os caminhos cristãos. Indissolubilidade do casamento. Os fariseus também vieram a Jesus para tentá-lo. E lhe disseram: é permitido a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele lhe respondeu: não leste que aquele que criou o homem desde o início os criou macho e fêmea? E disse: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e farão os dois uma só carne. Assim eles não serão mais dois, e sim uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus uniu. O interessante é que quando se inicia através dessa linha de pensamento que vem trazer nessa tarde de hoje, a gente já vê o porquê não temos facilidade para trilhar, vamos dizer, o caminho cristão. Para trilhar o mundo material, as portas estão sempre largas e abertas e não estão nos dando muita facilidade. Mas para trilhar o caminho de Deus, Cristo já não teve a facilidade. E nós, como ainda irmãos em Cristo, trilhando e buscando vivenciar esse caminho, não seremos diferentes. E para poder alcançar, almejar ou alcançar o caminho, e vamos dizer, a verdadeira salvação, e buscar essa regeneração que passamos, a gente tem que vir lapidando. E a lapidação, ela vem mesmo daqueles que estão aos nossos lados, daqueles por onde passaremos e por onde trilhamos, vamos tendo essas reparações. Então aqui já fala, os fariseus vêm até ele para o tentar. Então se a gente buscar só um pequeno aspecto, os fariseus da época eram pessoas religiosas, mas eram grupos religiosos que se uniam, tinha sua crença, mas carregava para consigo o pensamento de grupo fechado, onde que eles vivenciavam somente o que eles predominava como verdade. E assim, não conseguia, ou não permitia, ou indagava, ou questionava aqueles que se dizia como profeta. Então a gente traz um consolo para a gente, né? Então, se o iniciar da lição já nos fala que veio tentar para com Cristo, quando a gente vê algo tentando para conosco, uma coisa a gente vai trazer como um propósito positivo. Estamos no caminho certo. Obviamente, vamos fazer uma reflexão, né? Se é ali algo que está nos chamando a atenção ou é algo que está nos minando a nossa força para poder, assim, dificultar os nossos caminhos e desviar dos caminhos. E Cristo responde sabiamente, como sempre o fez, não com só as suas palavras, mas demonstrando suas atitudes, seus gestos, seus caminhos. Deus criou homem e mulher. Não vamos falar de homem e mulher, de casamento, como foi falado, mas vamos falar de ser humanos. Somos homem e mulher, somos irmãos em Cristo. Não de relacionamento conjugal.
mas que essa observância que Cristo trouxe, que foi criado como homem e mulher, para se unir, para poder unir, edificar, lógico que a lição fala, unir, edificar e procriar através da multiplicação dos seres. Sim, é necessário dar a continuidade à vida, a encarnação, já viemos falando no início, mas o propósito maior dentro de um convívio para com a sociedade, para com o irmão, é unir força. O Evangelho já traz algumas lições para nós. Irmãos, unamos-nos as forças para poder trabalharmos juntos, a fim de unir os propósitos, de poder assim, quando chegar a hora propícia, que Deus o perguntar o que fez, ali você cumpriu o seu propósito. E ele ainda fala, ai daquele trabalhador preguiçoso e infiel, que dificulta a obra ou atrapalha o caminho do outro irmão. Que dele será ali, dentro do que é da lei, né, do efeito, da causa e efeito, ali vai ter que cumprir essa reparação. Então, quando a gente escuta unir os esforços, unir como irmãos em Cristo, unir dentro dos caminhos vivenciados, dentro de lares, dentro de trabalhos, dentro do meio que por onde passarmos, é sempre buscar no outro, não o questionamento, não o defeito, não a linha de negativação sobre o próximo, negativar o próximo, exaltar a si. Diz o Evangelho, seja indulgente para com os outros e seja severo para contigo. Nós invertemos essa lição, somos indulgentes para conosco e questionamos e julgamos o próximo. Totalmente contrário do que é nos ofertado e nos ensinados. Então, dentro dessa linha do pensamento, dessa linha do sentimento, dessa verdadeira ligação com um casamento, vamos dizer, para com as energias do amor de Cristo e de Deus, a gente tem que buscar para casar, para sermos para ter um casamento, a gente busca ter o quê? Qual é o que é necessário? Precisar ser fiel, precisar ter respeito, ter tolerância. Agora vamos imaginar para com Deus. O que Deus espera de nós? Para ali ter como um filho andando e pregando e prosperando os teus caminhos. Sai de tudo que é materializado. Nós vivemos na matéria, precisamos de fazer algo da matéria. E é aqui que crescemos. É aqui que é nos dada a oportunidade de fazer algo para poder crescermos. Mas sai de toda a parte material e entra na parte moral íntima. É o amor de Jesus Cristo, como Cristo falou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando buscarmos essa linha de raciocínio, diluída através dos 10 mandamentos de Moisés, intuído por Deus, depois propagada até vivenciada através de Jesus Cristo, fazendo essa unificação simples, a gente ver o que é necessário para a gente poder ter um bom relacionamento para com Deus. Ter um bom relacionamento com Deus é sempre estar em busca de auxiliar, sempre estar em busca de ser, não de ter. Era ser uma pessoa melhor a cada dia. É amar, é servir, é perdoar. É o roteiro de nossa casa.
Porque amando, a gente está fazendo o elo de ligação com as energias superiores. É servindo, é o que Cristo sempre nos colocou como roteiro. É perdoando, que é o caminho que nos dá como roteiro de colocar o amor ao próximo como ao seu. A gente está vivenciando esse verdadeiro pensamento de Deus em nossas vidas. Dando continuidade, mas por que razão, disseram eles, Moisés ordenou que se entregue à mulher uma carta de separação e que a repudie. Jesus lhe respondeu, é devido à dureza de vossos corações que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas isso não aconteceu desde o início. Eu também vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa de adultério, e se casar com outra, comete adultério. E aquele que se casar com aquela que o outro repudiou, também comete adultério. Mais uma vez, tentando Jesus, os fariseus, como indagação, por que então está entrando em contradição às leis mosaicas, lá, quando foi Moisés, deu essa carta de liberação à mulher, questionando Jesus para ver se ele entra mais uma vez. Se ele mais uma vez, nunca entrou, né? Se ele entrasse alguma vez em, vamos dizer, diferença das atitudes da linha de pensamento. Ali ele nos traz, eu acredito que dentro do momento, dentro da vivência que trazemos em nossas vidas, a parte mais importante que eu acredito que eu tirei dessa lição, e cada um de nós acho que vai refletir sobre isso e vai buscar sobre isso. Quando ele lhe indaga, o que Cristo ali, Jesus, falou? Por causa da dureza dos vossos corações. Quando entramos em dificuldades, fragilidades interiores, a gente tem alguns sinais que começam a nos mostrar que estamos tendo dificuldade de entrar em sintonia com as energias do amor de Cristo. Então, em primeira instância, a gente tem que buscar dentro desses sinais esses que a gente pode trazer sobre ter dificuldade de orar, de rezar, ter dificuldade de auxiliar uma pessoa, ter dificuldade de buscar uma casa religiosa, dificuldade de poder ali estar ao lado de uma pessoa, dificuldade de poder ali até mesmo de dialogar com uma pessoa e sempre está buscando, sempre ver a pessoa como uma pessoa ruim, ou julgando, ou questionando. Então, quando essa dureza do coração vem, a gente se fecha dentro de nossas almas, que ali nem Cristo entra, porque é nos dado o livre-arbítrio. Então, através desse livre-arbítrio, como o nosso anjo da guarda, ou como os nossos benfeitores, vai entrar dentro dessa linha, se tudo que é nos ofertado, tudo que é nos passado, toda, vamos dizer, forma de auxílio por aqueles que podem estar ao nosso lado, a gente vai conseguir entender, compreender. E a maioria das vezes começarão a ser necessário para, vamos dizer, tirar essas amarras do coração, tirar esse sofrimento, essas dores que começam a irradiar dentro de si, a gente começa a ter que buscar auxílio de remédios, mas que não é necessário, vamos dizer, se fosse pela prática de vivenciar toda a ligação entre as energias do benfeitor. Aí, a maioria das vezes, quando conseguimos dialogar com pessoas sobre essas fragilidades, a primeira coisa que nos faz, a maioria das vezes nos fala, é nos caminhar a um terapeuta, né? Então, sim, encaminha ao terapeuta,
Mas nós que estamos aqui dentro hoje, foi até o que a gente comentou um pouco hoje mais cedo nas nossas orações, nós que estamos aqui dentro hoje, quando comentar para nós, dentro de uma fragilidade, dentro de uma dor moral, espiritual, não física, tem que seja física também, porque começa a irradiar sobre os nossos corpos, nós temos a condição hoje de falar. Ó, busca o terapeuta, mas busca um Deus dentro do teu coração. Busca encontrar dentro das mínimas situações, dentro dos menores pormenores, aonde lá Ele vai estar para poder te ajudar. Porque Deus fala conosco através também, dos homens. Eles utilizam dentro daqueles que estão ao nosso lado, de situações diversas, para poder nos dar o caminho, nos dar essa libertação, esse alívio. Então, é uma história interessante que trata um pouco dessa condição de dureza do coração. Tinha uma irmã muito bem-sucedida, muito rica, um trabalho abonado e toda facilidade material, mas que vivia nas suas angústias. Acordava cedo, não tinha nada que o dava o prazer da vida. Porque o dinheiro ela já o tinha, a casa boa já o tinha, mas faltava algo dentro de si. Isso é aquela tristeza da alma, Só quem vivencia que sabe explicá-la. Porque uma pessoa que tem de tudo, ainda assim, vamos dizer que sente essa dor da alma, é porque falta algo. Então uma mulher muito bem sucedida em tua vida, sempre pegava o seu veículo, ia ao seu trabalho, tinha um escritório grandioso, muitos funcionários, muitas pessoas trabalhando para ela. E foi trabalhar com todas as suas fragilidades emocionais. Chegando ao sinaleiro, tinha um desvio estava fazendo a manutenção de um cano ali, fizeram um desvio para poder ali todos virarem à esquerda, não tinha outra opção, só para a esquerda. E ela virou, foi indo, passou em um templo religioso, em frente a um templo religioso, tinha lá uma placa lá, aqui encontrarás a tua paz. E ela olhou e continuou. Aí no outro dia, passou o seu dia, trabalhou no outro dia novamente, levantou todo aquele processo da fragilidade, vai minando as forças físicas, vai minando a vontade de trabalhar, de fazer algo, E foi novamente, chegou lá novamente, estava fechado. Ela falou, mas não é possível. 24 horas para arrumar um caninho desse aqui, está fechado até hoje essa pista. Novamente virou, estava lá, passou em frente à igreja, estava lá a plaquinha novamente, a faixa. Aqui tu encontrará a tua paz. E foi trabalhar. Mas ficou encucada, começou a ficar com aquilo na cabeça. E mesmo assim, levou seu dia, trabalhou. No outro dia pela manhã, falou, agora eu vou passar por outro caminho. Não é possível, eu acredito que eles já arrumaram aquele cano, mas eu vou passar por outro caminho, porque se eu passar lá e estiver ainda arrumando aquele cano e mandar eu virar para o mesmo lado, eu vou ter que parar lá. Então, aí eu prefiro não passar por lá. E ficou martelando entre a sua consciência e a razão. Será que eu passo? Será que eu mudo de caminho? Porque se eu for para lá é porque está me falando que eu tenho que passar por lá, que não tem como 3 dias para arrumar um pequeno cano daquele. E ela resolveu pagar para ver. Pagou para ver, falou, vou passar pelo mesmo caminho. Chegou lá, novamente, estava fechado. E ela falou, agora eu vou parar em frente àquela igreja, um templo religioso. Parou seu carrinho, entrou. Quando chegou lá, estava lá o coordenador da casa religiosa. A primeira coisa que eu direcionou ela, falou assim, precisou de 3 dias você passando na porta para você entrar aqui dentro? Mas você demorou. Então ele já tinha visto ela, uma história, já tinha visto ele passando e falou, mas 3 dias, como você demorou para compreender que Deus fala ou movimenta situações para poder buscar uma alma que está fragilizada? Olha para a gente entender e compreender como Deus tem nos chamado, nos alertado por situações tão pequenas, por
pessoas, ou por motivo, ou por situações, ou por até mesmo um cano estourado. E qual foi o pensamento do mesmo dia que ela teve? Foi de mudar o caminho, porque senão ela teria que entrar na casa religiosa. E somos nós, muitas vezes, sabemos o que fazer, sabemos que temos que vivenciar, temos que amar, temos que servir, temos que perdoar, mas escondemos dentro de nós para talvez assim não fazer. Mas nós temos já esse conhecimento. Nós já fomos chamados para poder viver essa luz do Evangelho. Então, quando nos dar esta oportunidade já de vivenciar e conhecer a luz do Evangelho, é para poder auxiliar aqueles também que estão ao nosso lado. É auxiliar através do quê? Muitas vezes nossas palavras não conseguirão tocar, mas nossas atitudes, nossas modificações, mas principalmente nossas orações, que através das nossas orações, através de rogativa a Deus, vai dar àquele que nós estamos vendo passar por essa fragilidade, por essa escuridão da alma, uma luz para poder chegar até o coração dele. E assim, Deus age em nossas vidas. Coloca pessoas, coloca caminhos, coloca alguns obstáculos, mas temos que compreender, temos que viver sobre essa luz da verdade. Sem Deus, nós não somos nada, não somos ninguém. Somos um corpo, vamos se dizer, que finalizará. Porque o Espírito é eterno, Deus é eterno. Então nos comprova que nós necessitamos vivenciar a luz sublime do Evangelho de Deus em nossas vidas. E logo quando ele vem trazer sobre a questão do adultério aqui, que ele vem falar de quando tem a parte da traição de uma mulher, quando adulterada, a gente foge dessa parte também, que não é o propósito desse ensinamento de hoje, nós estamos falando da parte vivenciada, da linha do pensamento e do sentimento para com Deus. A gente tem que buscar, em todos os grandiosos momentos da nossa vida, ver se não temos algo contra outrem, ou se fizemos algo também para contra o outro. Porque aqui ele fala, a reparação será feita. Então, o pecado que aqui está falando vem através do adultério. Mas, e o tanto de pecado também que cometemos dentro dos caminhos que vivenciamos, dentro do convívio, dentro dos nossos meios familiares, nossos lares. Então, a gente vive no mundo de prova e expiação. A gente somos testados a todo momento. Como foi falado, para a gente evoluir e crescer, precisa das fragilidades. Mas essa mágoa, essa angústia ou essa raiva que seja, essa falta de tolerância contra outrem, tem a reparação. Tem que fazer essa reparação. E quando vamos buscar essa reparação para com o outrem, primeiramente temos que buscar para dentro de nós. Porque para poder repararmos, precisamos reconhecer. Depois que reconhecer, precisamos de modificar. E depois de modificar, fazer novamente o que deixamos de fazer para trás.
ou fazer o que fizemos errado. Então são esses três processos dentro dessa reparação que a gente é doloroso, porque vai exigir uma transformação em nossas vidas. E muitas vezes essa transformação não é física, não é moral, não é material, é mais sentimental. Porque assim a gente vai buscar esse primeiro aspecto, que eu acredito que é o mais dolorido, de compreender, de ver o teu erro, aceitar o teu erro. Então são três partes da nossa vida que isso, toda vez que entrarmos em uma fragilidade contra outrem, a gente vai lembrar que a gente tem essas três etapas de nossas vidas que vai ter que fazer novamente. E que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, mas sabemos que se também buscarmos o auxílio, buscar esta força que vem através dos ensinamentos, através do caminho, através dos sinais, a gente consegue. Nós somos fortes. Nós somos filhos de Deus. Nós somos irmãos de Jesus Cristo, que crucificado foi para assim nos dar a prova que força não nos falta. Que a lei de Deus ela não muda, nem para mim, nem para ninguém. Ela é uma lei una. Os ensinamentos falam aqui, mais na mesma lição um pouco abaixo, que fala que os casamentos, eles aqui no Brasil é uma forma, no exterior é outra, muda muita coisa. Porque aqui exige a parte da lei civil, mais da lei religiosa, mas a lei de Deus é imutável, ela não muda, pode no mundo inteiro, é uma lei una. E essa lei una, ela traz dentro de nós a lei da reparação. Essa lei da reparação, a gente pode ter a compreensão e a certeza que não e nada fica para trás. Tudo vai ter que ser reparado. Não fica uma fagulha de nenhum pensamento, nenhuma atitude, nenhum pensamento, sentimento que não vai ter que ser reparado. Então, se vamos ter que fazer essa reparação, que buscamos unamos as forças para fazer agora. Buscamos através de tantos ensinamentos, temos nesta casa grandiosos ensinamentos, temos tratamentos, temos o caderno de prece que nos dá essa oportunidade de, quando não conseguimos lidar ou falar com a pessoa, colocar o nome, que ali será encaminhado e direcionado o pensamento, a rogativa, para iniciar essa reparação dentro de nós, para sairmos de dentro de nós dessa escuridão. E sempre temos que lembrar que quando pedimos algo para Deus, é mesmo que a gente plantar uma árvore frutífera e fazer todo o processo, deu da semente até mesmo o fruto. Você não vai direto para o fruto, você precisa de iniciar com uma semente. Então, se pedimos a Deus paciência, Ele vai nos ofertar a paciência. Mas como Ele vai nos ofertar a paciência? Através das dificuldades, de colocar em nossos caminhos pessoas ali talvez mais enfurecidas, mais talvez intolerantes, para podermos trabalhar em nós a paciência. Isso é da lei dele. Porque senão uns plantava e outros colheria. Onde que está a lei verdadeira de Deus? Aonde que está toda a beleza e a unicidade de todos os seres irmãos em Cristo e ser verdadeiros, ser iguais, vamos dizer. Então, todos aqueles, quando nós pedirmos e sempre rogamos, temos que lembrar que não vamos para o fruto, vamos para iniciar na semente. E dentro dessa semente que plantarmos, a gente tem que lembrar que muitos também colherão esses frutos, que é a maior beleza de todo esse processo. Então, plantamos
estamos edificando em nós a nossa mudança, a nossa transformação, buscando vivenciar os caminhos, e aqueles que estão ao nosso redor vão também edificando dentro deles. Ah, mas eles vão ter que então, eles já vai mudar por imediato? Não, eles vão também que fazer as suas plantações, mas eles precisou da força da sua reparação e da sua transformação. E assim eu acredito que nós alcançaremos juntos, através da individualidade de um, iniciando e assim vivenciando, transformando, mostrando, exemplificando aqueles que eu acredito que nós chegaremos aonde que Deus nos falou e nos mostra onde temos que chegar, que é sermos luz. Ele falou, vocês serão luz, como Ele é luz. Nós não vemos Deus, Deus está em todo lugar, mas Ele é uma luz. E nós um dia chegaremos a ser essa luz que brilhará para todos aqueles que também estão na escuridão. Graças a Deus, né? Deus abençoa, né? Uma chuvinha de luz por nosso companheiro irmão. Falando em luz, interessante uma coisa, né? Você sabe que o universo é escuro, não tem luz no universo. E que espírito não precisa de luz para enxergar. E você sabe que nós somos cegos, não é? Se tirar a luz, nada veremos, nada vemos. E que a luz é o reflexo do objeto que ela bate e reflete na nossa retina para nosso cérebro material enxergar. É interessante. E nós acreditamos ainda que somos muito, que já estamos prontos, sendo que ainda nem enxergar nós sabemos. E muitos de nós desenvolvem uma falsa ideia de grandeza, acreditando que todas as coisas e as outras pessoas têm que ser e fazer como nós queremos. É um engano muito grande, porque nem nós sabemos o que nós queremos. E se a gente assim pensar, quanto sofrimento nós trazemos para nós. Quando eu vejo, muitas vezes, placas dizendo, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel. Ele é fiel à sua lei. E nós? Como nos portamos nessa fidelidade? Nós buscamos acreditar nas coisas materiais e desprezamos as coisas eternas. Isso chama infidelidade. Isso chama pecado. Nós desprezamos as coisas de Deus, a verdade de Deus, e Ele sempre estará junto a nós. E nós o desprezamos. Então, eu acredito que a cada dia que passa, a dor e o sofrimento, a escuridão na matéria, né? Não na alma, no espírito, é para fazer-nos voltar à fidelidade para com Deus. Não buscar Deus fiel, não. Buscar a fidelidade, criatura-criador. Como? Apenas vivenciando as tuas leis. Não precisa mais nada do que isso. Precisa ser sábio? Precisa ser inteligente? Não. Não precisa. Precisa ser apenas fiel às leis naturais de Deus. Um mundo relativo como nós nos encontramos, compreendemos que não tem ninguém igual a nós. Uma grande parte está mais, melhor, acima, e outra parte está abaixo. Então, como nós poderíamos fazer igualar, a não ser respeitar as leis de Deus? Nas leis de Deus,
Faz-se a igualdade das criaturas, o respeito entre as criaturas. Aí faz-se a fidelidade. Cada um tem suas opções de escolhas. Nós não temos que aceitar ou não aceitar, nós temos que apenas aceitar as de Deus. As das pessoas é problema delas. A pessoa escolhe viver comigo, eu dependo de mim querer viver com ela. Se nós somos fiéis às leis de Deus, essa comunhão perpetua-se. Se for as coisas da matéria, chegará um momento que eu largo de gostar alguma coisa da matéria. Ou passo a gostar de outras coisas da matéria. Quantas coisas você não gostava há 10 anos atrás e hoje você gosta? Quantas coisas você gostava e hoje já não te gosta mais, não faz falta? Mas as leis de Deus não existe gostar ou não gostar, existe fidelidade. É um casamento perfeito para a felicidade. É independente de quem está com você ou na condição financeira que você vive, ou na condição se você está encarnado ou desencarnado. Isso não é condição, não é condicionamento. Isso chama-se fidelidade. Olha para as dificuldades que você passa. Quais essas dificuldades são frutos de quê? Busque a causa. Quais são? A causa das suas infelicidades. É o distanciamento das leis naturais de Deus. Um sofre porque o filho é teimoso, porque o filho não quer seguir o curso que ele traçou. E você segue o curso que Deus traçou para você? Não. Mas como você sofre então porque você quer que teu filho segue o curso que você traçou? Deus é perfeito e você é perfeito? Não. Você não é perfeito. Mas sofre porque teu filho não quer seguir o curso que você traçou para ele. Mas você não segue o curso que Deus traçou, o Deus perfeito. Entende aí? Pegando deste pequeno exemplo, simples exemplo, dilui isso em todas as sabedorias para modificar o curso da tua vida naquilo que você sofre. Olha, a grande parte dos males da humanidade é ocasionada por ela mesma. Atual. Alguns males foram ocasionados em outra encarnação. Alguns males é apenas um processo natural de crescimento e evolução. Natural. Isso não tem como evitar. O envelhecimento. Tem como você evitar o envelhecimento? Não. Tem como você administrar o envelhecimento. E assim são centenas de outros processos. Processos naturais para o nosso crescimento. Que a gente possa pensar nisso. Não despreze as verdades de Deus. Não seja infiel com as verdades de Deus. Diminua a cada dia o pecado em seu pensamento. A infidelidade com Deus diminui a cada dia. Não temos condições de fazer, sabe, igual um computador, fazer um upgrade, dar um defrag nele, resetar todo o computador e começar tudo dentro da nossa cabeça. Não tem como. Nós não somos computadores, nós somos seres que têm vida eterna. Então tudo que nós fazemos fica armazenado no íntimo de nossa consciência. É a consciência da individualidade junto com a de Deus da eternidade. Elas têm que se alinharem para ter equilíbrio. Mas nós podemos todos os dias melhorar um pouco.
Todos os dias aprender a perdoar, a ter tolerância, a aprender a agradecer, ter gratidão. Gratidão. Ah, aquela pessoa fez eu sofrer tanto. Olha, Deus, eu agradeço a ela, porque se eu estou sofrendo, é porque eu precisei passar por esse sofrimento como uma musculação da alma. Abençoe ela, que ela não sofra a consequência disso tudo que eu estou sofrendo por causa dela. Mas aí, lembrando, falar, mas eu não estou sofrendo por causa dela, eu estou sofrendo por ela. Ela não é a causa, porque a causa da dor e do sofrimento é minha, porque alguma coisa eu devo com a consciência cósmica. Então, aquela pessoa serviu como instrumento de Deus para te melhorar. Você é grato a ela. E nessa gratidão, você evoluiu. Encontrou a lei natural de Deus. E ali começa a grande fidelidade, a verdade. Por isso que Jesus disse, amai vossos inimigos. Amai os inimigos. Compreende isso? Faça um trabalho de perdão e gratidão no seu coração. Só assim você se liberta do passado, só assim você caminha para a felicidade no futuro. Só assim você deixa de ser. Quantas vezes eu vejo pessoas dizendo, eu sou extremamente nervosa, nervoso, sou agressivo. Por quê? Porque tem algo incomodando dentro da inconsciência da alma. E aí fica agressivo. É o animal acuado. Se libertar aquilo, você não sabe o que é. Está na inconsciência, talvez veio de uma outra vida. Mas você não precisa saber de onde veio. Precisa saber o efeito que está causando e saber como evitá-lo. Como evitar? Gratidão e perdão. Tolerância e aprender a amar. Nós precisamos aprender a amar. Você tem muito amor no seu coração, eu tenho muito amor no coração, mas nós não estamos amando. Nós temos momentos de fraternidade, mas amor ainda não. O amor, pega lá na derivação do amor, quando Paulo de Tarso dissertou aquela carta da caridade. É paciente, é meigo, é tolerante, é altruísta, não cobra de ninguém, cobra de si mesmo e assim por diante. É o caminho para a felicidade. Ser fiel para com Deus. Aí é um casamento perfeito. Amém? Amém. Alguém quer dizer algo, perguntar algo, falar algo? Então vamos fechar nossos olhos. Agradecer a Deus por estes momentos tão sublimes. Rogar ao nosso Senhor Jesus Cristo que possa permitir que um anjo amigo toque em nós, toque em nossa fronte e que possa fazer iluminar nossa consciência, que possa fazer abençoar nosso ser, que possa nos despertar das mágoas mais profundas, dos conflitos mais difíceis, que nosso Senhor Jesus Cristo possa, em nome do amor santo e sagrado, fazer-nos retornar à vida, amando e perdoando, libertando-nos de todas as algemas que nos aprisionam, seja no remorso para a dor de nós mesmos, sejam pelos processos obsessivos. Ó Jesus Cristo, por misericórdia, Senhor, liberta encarnado e desencarnado desse trágico sentimentos que distancia do amor
e do perdão. Liberta, Senhor. Conduza as almas que não estão no corpo, mas que ainda, Senhor, atormentam e atormentados estão, encarnados e desencarnados. E conduza-os para os hospitais sagrados da tua misericórdia. Ó Jesus Cristo, pedimos pelos lares, famílias e familiares. Rogamos, Senhor, pelos entes queridos que já abandonaram as vestes físicas. Rogamos pelas enfermidades físicas, mas acima de tudo, Senhor, rogamos pelas enfermidades espirituais. Que a paz e o amor há de reinar, ó Jesus Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, Jesus. Fique em nós, hoje e por toda a eternidade, que assim seja. Agradecemos a presença de todos. Peço perdão se alguma palavra foi dita que ofendeu ou feriu o teu coração. Que a paz de Cristo esteja em ti e que retorne ao teu lar, levando esta paz a todos que encontrarem, encarnado ou desencarnado. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa nos despertar desta morte cataléptica da matéria, para que possamos nascer em verdade e espírito eterno. Amém? Muito obrigado a todos.